Então, nossa aula de hoje é na página 176 do nosso livro, matemática, tá? 176, medidas de comprimento, página 176 e 177 apenas, tá? Cada vez complicando mais, e eu vou estar ajudando vocês aqui. Não vou deixar vocês sozinhos, né? Sozinhos nessa, tá? Quinto ano é um ano não muito fácil. E agora, essas aulas remotas, mais difícil ainda fica, mas eu vou estar ajudando vocês aqui. Vamos lá, metro e centímetro. Leia o que Renata está dizendo. Renata disse: vou costurar essas duas partes de tecido de 50 centímetros de comprimento cada uma para formar a tira de 1 metro de comprimento. Ó, Renata já sabia que 50 mais 50 é igual a 100. Então, 100 centímetros é igual a 1 metro, beleza? Então vamos lá. Pergunta. Letra A. Quantos centímetros são necessários para formar 1 metro? Acabamos de ver. 100 centímetros. Se ela falou que 50 mais 50, então é 100. B. Para fazer uma faixa de 4 metros, olha, 4 metros. Renata usou 5 peças de tecido de mesma medida de comprimento e não houve sobras. Qual era o comprimento em centímetros de cada uma dessas peças? Não é 50 mais, né? Agora, tá querendo saber aqui. Então, para fazer uma faixa de 4 metros. 4 metros, 1 metro 100 centímetros. Então, vamos fazer 100 mais 100 mais 100 mais 100, que dá 400. 400 centímetros dividido para 5 faixas é igual a 8, porque igual a 80, desculpa, 80. 400 dividido para 5 igual a 80. 40 dividido aqui, o 8, 0 baixa. 40 dividido para 5 é 8. O 0 baixa para cá. Então, 80 vezes 5 é igual a 400 centímetros. Então, sabemos que cada peça que ela usou tinha 80 centímetros. Multiplicando 80 vezes 5 dá 4 metros, que é 400 centímetros, ok? C. Renata queria conferir se uma peça de tecido tinha 1 metro de comprimento. Para isso, usou uma régua graduada de 30 centímetros. Essas réguas que a gente usa na escola. Explique como ela pode ter feito essa medição. Bom, geralmente, para medir uma coisa maior, eu vou marcar do início até algum ponto e vou marcar aquele ponto e vou começar de novo. Então, ela colocou 30 mais 30 mais 30. Ela colocou a régua 3 vezes em cima do pano e mais 10 centímetros na régua depois, para ela marcar 1 metro, né? Provavelmente ela fez isso. Foi o que passou pela minha cabeça. Se você tiver outra ideia, pode colocar também. Ó, indicamos 1 metro por 1 m. 1 centímetro por 1 cm, tá? Isso é 1 centímetro, isso é 1 metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. 100 centímetros é igual a 1 metro. Isso aí a gente já sabe. Observe uma borracha, um caderno e um lápis, como os representados aqui, nessa figura ao lado. Depois, estime. Essa palavra estimar é deduzir, adivinhar, tá? Colocar sua opinião das medidas dele. Use a unidade de medida que julgar mais adequado, se centímetros ou se metros. Pera, mas eu vou usar metro? Um caderno tem metro? Uma borracha tem metro? E um lápis tem metro? Óbvio que não, né? Eu vou usar centímetros. Então vamos lá. Eu estimo que uma borracha tenha, digamos que 5 centímetros. Um caderno, digamos que 28 centímetros. E um lápis, dependendo do tamanho do lápis, colocar que ele tenha 15 centímetros. Então, isso aqui eu estimei, tá? Eu deduzi o tamanho. Então, eu não peguei a régua e medi, não sei exatamente o tamanho. Agora,
com uma régua, meça os objetos e compare as medidas obtidas com suas estimativas, tá? Aí você pega a sua régua e vai e mede o caderno, mede sua borracha e mede seu lápis para ver se você passou perto ou acertou as medidas. Vamos lá, página 177. Centímetro e milímetro. O centímetro é menor que metro e milímetro é menor que centímetro. Observe a borracha de João no início e no fim de um ano escolar. No início do ano, ela tinha 4 centímetros. E no fim do ano, ela tinha 1 centímetro. Ok? Isso aqui são os milímetros e isso aqui são os centímetros, tá? Qual era o comprimento da borracha em centímetro no início do ano? No início do ano, a borracha tinha 4 centímetros. E no fim do ano, ela tinha 1 centímetro. A borracha diminuiu quantos milímetros? Tá perguntando milímetros do início do ano para o fim do ano. Tá, agora para a gente saber milímetros. Cada 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, se ela diminuiu 3, quantos centímetros que ela diminuiu? Ela era 4. Agora só tem 1, diminuiu 1, 2, 3. Sabemos que ela diminuiu 3 centímetros. Ela diminuiu 3 centímetros. Cada centímetro são 10 milímetros. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 3, que vai dar 30 milímetros. É isso? 30 milímetros, porque cada 1 centímetro é 10. Aqui são 3 vezes 10, que são 30 mm, que são milímetros. Adriana e Júlio mediram com uma régua a largura e o comprimento e a espessura. Largura, comprimento e espessura de uma revista. Veja as anotações que eles fizeram. Adriana, largura 20 centímetros, comprimento 30 centímetros e espessura 1 centímetro. Júlio mediu e chegou a essas conclusões. Largura 20 centímetros, a mesma coisa. Comprimento 30 centímetros, a mesma coisa. E espessura 10 milímetros. Opa, mas ele colocou em milímetros aqui por quê? Mas nós sabemos que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Se ela mediu 1 centímetro e ele 10 milímetros, eles mediram a mesma coisa, tá? Porque 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. Ah, Adriana e Júlio obtiveram medidas diferentes? Óbvio que não. Não. Por quê? Porque 1 centímetro é o mesmo que 10 milímetros. Beleza, respondido. Letra B. Escolha um objeto, qualquer objeto aí na sua frente. Em seguida, meça, medir, tá? Com uma régua, esse objeto. Depois compare as medidas obtidas. Tá? Isso aqui não precisa fazer. Não precisa. Letra B não precisa. Não vou cobrar. Número 3. Marcelo precisa fazer um trabalho usando 8 pedaços de canudos plásticos iguais aos da ilustração ao lado. Quantos centímetros de canudos plásticos ele usará ao todo? Aqui não deu a quantidade em centímetro, deu a quantidade em milímetro. 25 milímetros. Para sabermos isso aqui, nós sabemos que 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Então, aqui nós temos 10, 1 centímetro, 10, 2 centímetros e 5, meio centímetro. Então, são 1, 2 e meio. 2 centímetros e meio. 25 milímetros é igual a 2 centímetros e meio. Agora é só multiplicar 2 centímetros e meio por 8 pedaços. 2,5 vezes 8 é igual a 20 centímetros, ok? Então, quantos centímetros de canudos plásticos ele usará ao todo? 20
centímetros. Essa é a resposta. Beleza? Façam as atividades e me envia até a próxima semana, até a data estipulada. Boa aula a todos.